Fala galera, chegando aqui com uma informação, porque o Cruzeiro surpreendeu a todos aí e anunciou uma assinatura de pré-contrato. É isso mesmo, com Neisser Vidiarreal. Ele foi artilheiro e líder de assistências do último Sul-Americano Sub-20. É um atacante colombiano, centroavante, pode atuar como beirada também. O Cruzeiro soltou o seguinte comunicado: Cruzeiro assina pré-contrato com destaque da seleção da Colômbia. O Cruzeiro firmou um pré-contrato com Neisser Vidiarreal, artilheiro e líder de assistências do último Sul-Americano Sub-20, para que o atacante faça parte do elenco cruzeirense a partir de dezembro de 2025. O vínculo do promissor atacante com o clube será válido por 5 temporadas. E aí, o Neisser Vidiarreal vai chegar então para o Cruzeiro. Ele tem 20 anos, ele é de abril de 2005. Então completou 20 anos nesta temporada, contrato até o final do ano com a equipe colombiana. E aí, o que acontece? Véio? Eu até postei um print aí de uma conversa que eu tive com os amigos do Sec Informes. Eu, por um acaso aí do mundo da bola, né? A gente conhece muita gente, muito agente, muito empresário, e eu conheci um dos intermediários aí de toda essa história, e conversando daqui e dali, né, a gente teve a informação. O Cruzeiro tentou até o último momento que ele viesse agora já na janela, mas o Milionários pediu um valor aí fora da realidade para quem estava para perder o atleta livre. Então, o que acontece nesse tipo de negociação? Ao invés de você pagar o clube, você vai ter ali a oportunidade de um pagamento de luvas na comissão para assinatura do pré-contrato, e aí o jogador vem como agente livre, né? Quando termina o contrato, ele vem de graça, mas não é de graça, né? Porque você tem que pagar um valor considerável de luvas para quem conseguir assinar com o jogador. E aí, hoje até eu fiz um contato sobre isso, né? Atualizando. E aí a pessoa disse: não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, ele vai assinar. E isso era quase 18 horas, né? 6 horas. Ele não tinha assinado. E ele assinou realmente agora à noite. E aí o Cruzeiro notifica o clube, né? Você precisa notificar o clube que tem os direitos do jogador no momento, os direitos federativos, e é o Milionários da Colômbia. Então faz a notificação e ele assinou um contrato, um pré-contrato de 5 temporadas, e esse pré-contrato já tem valor, né? Se quebra um pré-contrato, tem multa e tudo mais. O Cruzeiro fica com 100% dos direitos econômicos e ele assinou o pré-contrato com validade a partir aí do fim do vínculo dele com o clube colombiano de 5 temporadas. Esse jogador, todo mundo pegou aí uma postagem que o Vasco esteve perto de contratar, mas desde que ele fez um ótimo sul-americano, começou a crescer o interesse de muito clube europeu. Só para citar aqui, Roma, Parma, Fiorentina, muitos clubes estavam interessados. Só que esses clubes têm a janela aí principal de meio do ano, né? Então eles não conseguiram chegar em nenhum acordo. O Milionários, ele tentou uma renovação também, mas tentou assim, já próximo para perder o atleta, né? Então o staff do jogador ficou ali no meio do caminho, né? Os clubes lá de fora também não chegaram tão firmes assim para fechar um negócio e também um pré-contrato. E foi nesse período, nos últimos aí 3 meses de muita conversa, que surgiu o Cruzeiro com muito interesse e valorizando o jogador, né? Então, o Cruzeiro trabalhou, repito, num primeiro momento, para contratar o atleta nesta janela, só que aí a conta não fechou porque você teria que também valorizar o Milionários, né, para comprar o jogador naquele momento, e o staff também sabe que o atleta saindo livre, a condição ficaria melhor ainda
para o atleta, para o staff, tudo envolvido, né? Isso acontece muito nesse tipo de negociação, mas o Cruzeiro conseguiu acertar os últimos detalhes e o contrato foi assinado na noite desta terça-feira, o pré-contrato de 5 anos, então no final do ano o jogador vai chegar. Fala-se muito bem deste atleta, repito, pode jogar como um centroavante, pode cair pelas beiradas também, jovem ainda, e foi um perfil que agradou muito aí ao departamento de futebol do Cruzeiro, na chefia de Joaquim Pinto. Então, Neisser Vidia Real, jogador com pré-contrato assinado, mais um reforço aí para o ano que vem, assim como o caso do goleiro Matheus Cunha. E essa aí foi o verdadeiro picolé no bolso, mas faz parte, né? Você tem uma fonte e aí você descobre uma informação, mas aquela fonte trabalha ali com um sigilo e aí pede para que na hora certa, depois de assinar o pré-contrato, que se fale alguma coisa, né? Como eu não tive a confirmação de que o pré-contrato tinha assinado, acho que o Cruzeiro aí até se antecipou a isso, né? E fez muito bem, faz parte do jogo, mas o que não dá é para, por exemplo, se você dá uma informação que tem uma possibilidade, aí é, poderia, sei lá, o negócio cair, não dar certo. Então, mas tá aí. O Neisser Vidia Real chega no final do ano para se apresentar em janeiro ao Cruzeiro. Contratação aí é de scout completamente, né? Um atleta jovem, de muito potencial, e vamos torcer para que a passagem dele seja de muito sucesso, porque já vai chegar aqui com certeza sendo monitorado aí por grandes clubes do futebol europeu. Tá falado, pessoal? Hora de falar sobre o Cruzeiro para trazer mais detalhes de outra renovação de contrato de uma joia da base. Fui o primeiro a contar para vocês no fim de semana sobre a extensão do vínculo do zagueiro Bruno Alves. Lembra? Quero falar agora sobre Juan Gabriel, meio atacante de 19 anos de idade, titular absoluto do Cruzeiro no Sub-20 e também da Seleção Brasileira Sub-20. Foi dele um dos gols em amistosos contra o Paraguai, os últimos antes da Copa do Mundo, marcada para a categoria Sub-20, que acontece ainda nesse ano. O contrato do Juan Gabriel foi estendido até dezembro de 29 e ele vinha sendo sondado por Sporting, Benfica e Porto, os três grandes de Portugal. Quero contar para vocês que os salários do Juan ficarão em R$20 mil por mês até dezembro, passando para R$55 mil a partir de 1º de janeiro de 2026. Temporada de 2027 ele passa a receber R$65 mil por mês, R$75 mil em 2028 e R$100 mil em 2029. O Cruzeiro ainda pagou luvas e também prometeu um bônus de R$400 mil para o caso de, em uma temporada, ele conseguir atuar por 50% das partidas por pelo menos 45 minutos. Jogador muito bem avaliado internamente que está sendo preparado para ganhar mais minutos pelo time principal muito em breve. Só para completar uma última curiosidade, tanto o Bruno Alves quanto o Juan Gabriel, joias da base, são representados por Diogo Silva, agente da Web Soccer. Vamos juntos com as quentes do dia aqui na Samuca TV, nesta terça-feira, antevéspera de clássico, hein? Cruzeiro fechando a preparação nesta quarta, mas antes eu quero passar aqui as condições para você que quer comprar ingresso para a final do Brasileiro Feminino, hein? Cruzeiro e Corinthians se enfrentando no domingo. Vamos estar lá com a Tainara Amaral do Central da Toca para acompanhar todos os passos. Ainda não vamos fazer transmissão desse jogo. Tem TV aberta e tudo mais. Segunda, estaremos lá em Salvador para o jogo do Cruzeiro na Série A do Brasileiro. Mas você que quer comprar ingresso, tem que fazer o cadastro também da biometria facial, hein? fieltorcedor.com.br. A venda de ingressos nesta quarta-feira às 3 da tarde. Atenção, hein? Nesta quarta, às 3 da tarde, pelo site Fiel Torcedor. O ingresso custando R$40 é o setor sul visitante. O jogo no domingo, 10h30 da manhã, abertura dos portões, 8h30, o Cruzeiro buscando aí o título inédito do Brasileiro Feminino A1. A programação do Cruzeiro, a preparação segue a todo vapor
na Toca da Raposa 2. Outra informação importante aí tem a ver com dois garotos da base do Cruzeiro, Bruno Alves e o Juan Gabriel. Bruno Alves, zagueiro, está com a seleção sub-20, tem grande chance de disputar o Mundial da categoria, inclusive. Juan Gabriel, meia. Estaria na convocação da seleção, mas acabou tendo um problema muscular, ficou fora. Cruzeiro acertou a renovação dos dois jogadores. Contratos aí estavam para se encerrar, jogadores que estão sendo sempre chamados para o time, a seleção sub-20. Então o Cruzeiro garantindo a permanência, jogadores aí, o Bruno Alves, por exemplo, recebeu uma proposta recente do Metalist da Ucrânia, Juan Gabriel teve sondagem recente do Porto e do Benfica, e aí o Cruzeiro garantindo a permanência dos dois até 2029, são agenciados pela Web Soccer, empresa aí que cuida da carreira de vários atletas, e Bruno Alves então, e Juan Gabriel tendo aí um reajuste salarial legal, importante para a garotada, e os vínculos agora até o fim de 2029. O masculino profissional treinou hoje na Toca da Raposa 2, e eu sei que vai ficar repetitivo, porque a última informação que veio do Cruzeiro sobre os atletas é que o Matheus Pereira e o Wanderson tinham feito ali o trabalho parcial e o Caio Jorge no tratamento. Isso aí é fato. O Caio Jorge segue tratando e vai tratar até o dia do jogo. Sei que muita gente vai falar, o Samuel já disse isso, já, porque ele continua tratando, né? E claro, todo mundo quer, e temos ainda 2 dias, né, para o Caio Jorge continuar tratando, o esforço que ele vem fazendo, o esforço que o Cruzeiro vem fazendo. Claro que milagre também ninguém vai fazer, né? Mas o Cruzeiro trabalha para ter o Caio Jorge na partida de quinta-feira. Isso é um fato. Se vai ter ou não, aí temos que aguardar até o vestiário. E o Leonardo Jardim vai levar isso aí até horas antes do jogo, né? O Caio Jorge, que teve a lesão muscular, e teve mesmo a lesão muscular na seleção brasileira, por isso foi cortado, não tem nenhuma invenção, nem nada, né? O Wanderson tinha feito exame lá atrás, o Matheus Pereira fez exame, o Cruzeiro não inventou nada, né? Porque muita gente começa, é isso e aquilo, não teve invenção nenhuma, né? O Pereira reclamou de um incômodo na panturrilha, passou por exame, o exame não constatou nada, e a expectativa é de que ele vá jogar normalmente. O Wanderson passou por exame, ficou sem treinar aí, a gente acompanhou inclusive um treinamento na quarta-feira, quando os atletas foram apresentados, o Rian Guilherme, o Careca, o Cauã Moraes e o Kenny Arroio, e o Wanderson não foi a campo, né? E assim, ele ficou a semana passada inteira, mas depois participou da atividade aí do domingo. Então, quanto a esses dois aí, acho que existe um otimismo bem maior. E quanto ao Caio Jorge, o tempo vai dizer, né? Isso aí tem que esperar. E óbvio, né? O Cruzeiro também não vai postar lá se ele foi a campo, se ele não foi a campo, como que ele tá tratando, o que ele tá tratando. Isso aí faz parte do jogo, né? Do outro lado, ninguém entrega nada. Do lado do Cruzeiro, ninguém vai entregar nada. Então, temos que acompanhar, mas é aquilo que a gente trouxe. É tratamento intensivaço. O Caio Jorge quer muito, o Cruzeiro quer muito, e uma situação, né? O Cruzeiro vai colocar o Caio Jorge em campo se sentir segurança em todos os aspectos, né? O jogador tem que estar confiante, o Departamento de Saúde e Performance tem que estar confiante, a comissão técnica tem que estar confiante. Não vai colocar simplesmente para fazer número, né? Isso não vai acontecer. Então, se o Caio Jorge jogar, é porque ele fez tratamento, o tratamento surtiu efeito, ele se sentiu confiante, o DM também, comissão técnica, e aí por isso que temos que aguardar. Claro que se o jogo fosse hoje, né, o Caio Jorge, ele teria menos chance, mas tem 2 dias ainda, né? E por isso teve o corte por parte da seleção brasileira. É porque ele era dúvida para o jogo contra a Bolívia. Então não fazia sentido nenhum ficar lá na Granja Comari com os atletas treinando e podendo chamar um outro jogador para a vaga. Mas para quinta-feira aí a história pode ser diferente, só que temos que aguardar. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.